Olá, eu sou a Carolina Anjos, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa é a minha dissertação de mestrado e o tema é Validade Instrumental e Confiabilidade intra- e interexaminadores de um algômetro digital de baixo custo. Eu fui orientada pelo professor Dr. Alexandre Wesley Carvalho Barbosa. Receber pacientes com condição álgica é um acontecimento comum para os profissionais de saúde. As informações sobre dor são essenciais numa avaliação física. Quantificar a dor é uma tarefa para o entendimento da situação atual do paciente e também para o acompanhamento da evolução do seu tratamento de saúde. Não somente no ambiente clínico, mas também para os profissionais envolvidos com a pesquisa, é importante quantificar a dor. A avaliação da dor pode acontecer por meio de medidas consideradas mais subjetivas, como, por exemplo, por meio de questionários nos quais o próprio paciente procura contar o quanto de dor ele sente, ou por meio de medidas mais objetivas, que geralmente são via equipamentos. Esta forma de avaliação da dor tem um custo um pouco mais elevado. O problema é que os equipamentos atualmente disponíveis no mercado têm um custo que varia entre 600 a $1.000. Se compararmos o salário médio mensal de fisioterapeutas brasileiros, que gira em torno de $500, teremos dificuldades para o uso desses equipamentos, tanto na prática clínica quanto na pesquisa. Frente a isso, o objetivo desse estudo foi analisar a validade instrumental de um equipamento chamado algômetro de pressão adaptado. Esse equipamento é composto por uma célula de carga de baixo custo e uma adaptação. E comparou-se então as medidas obtidas com este equipamento em testes de pressão, as medidas obtidas com um segundo equipamento, denominado plataforma de força, e que é considerado padrão ouro para esse tipo de medida. Também foi objetivo desse estudo analisar a confiabilidade do algômetro de pressão adaptado, através da comparação de diferenças em testes de pressão que foram realizadas com este equipamento por dois examinadores distintos. Buscou-se, então, diferenças nas medidas realizadas entre esses diferentes avaliadores e entre as medidas que foram realizadas por um único avaliador em dias diferentes. Inicialmente, para a análise da validade, um único avaliador realizou 60 testes de compressão com os equipamentos algômetro de pressão adaptado e plataforma de força. Cada teste durou 3 segundos e entre os testes houve um intervalo que também durou 3 segundos. Num segundo momento, para análise de confiabilidade, 2 avaliadores distintos realizaram testes em 20 voluntários. O teste consistiu na aplicação de força com o algômetro adaptado no músculo deltoide, que fica no braço, de cada um dos voluntários. Os testes aconteceram em 2 dias não consecutivos. Nos resultados, foi possível observar que, comparando-se o algômetro de pressão adaptado à plataforma de força, os valores apresentados foram muito semelhantes. E na comparação entre as medidas feitas com o algômetro de pressão adaptado pelos 2 examinadores, não foram encontradas diferenças significativas. O mesmo também ocorreu na comparação entre as medidas feitas por um único examinador em dias diferentes, nas quais também não foram encontradas diferenças significativas. Desta forma, podemos concluir que os resultados dos 2 equipamentos apresentaram valores de medida muito próximos e que as medidas realizadas por examinadores diferentes ou por um mesmo examinador em dias diferentes não mostraram grandes diferenças. O custo operacional do equipamento adaptado girou em torno de $10 e, quando comparado ao custo comercial dos equipamentos atualmente disponíveis no mercado, temos uma relação custo-benefício muito vantajosa. Obrigada.